Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha lhes dar, pelo menos, o que Ele me tem dado. Que Deus conceda a vocês, pelo menos, o que Ele me tem concedido. Que a graça dEle, que está sobre mim, venha sobre vocês. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato que talvez venha resolver os problemas de dúvidas que muitas pessoas têm em relação a Deus. Ignorância, naturalmente, porque não conhece a palavra de Deus. Que as pessoas pensam que Deus faz acepção de pessoas. Não, Ele não faz. Não faz. Ele age na sua vida em resposta àquilo que você faz, oferece a Ele. Quando quando nós oferecemos a Deus a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, então, de acordo com aquela oferta, se ela é sincera, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu não estou falando de propriedades, não. Eu não estou falando de coisa física, não. Estou falando de coração. Quando a pessoa oferece o seu coração, que é o âmago, é a essência da sua vida, quando ela entrega o seu coração a Deus lá no altar, em resposta, Deus vem ao seu encontro e atende aquela criatura. Veja só, presta atenção. Olha só o que Deus fala. Deus fala lá no Antigo Testamento. Como ele agia lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinha Jesus. Tinha os profetas, tinha os sacerdotes, mas não tinha um intercessor pelo povo. O intercessor viria depois da tribo de Davi, nasceria da Virgem Maria e viria ser o Salvador. Mas até então, presta atenção, aqui está escrito, Deus fala com o seu povo, lá no Antigo Testamento. Ele diz assim, especialmente com o seu sacerdote, o Eli. Diz assim, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. É isso que acontece. E tem acontecido neste mundo. Quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa mata, quando uma pessoa transgride a lei dos homens, então, na lei dos homens, há os juízes que vão julgá-los. É isso que Deus está falando. Olha, pecando o homem contra o homem, os juízes dos homens julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Ou por ele? Pecando o homem contra o homem, quem rogará por ele? Pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Pecando o homem contra o homem, os juízos, os próprios homens julgarão. Mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Entenderam? Claro que você deve ter entendido. Claro, isso aí está fácil de entender. Mas isso não é só isso. Por exemplo, nós falamos ontem,
falamos sobre a escolha de Davi. Deus falou, escolhi a Davi, homem segundo o meu coração. O homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus escolheu a Davi porque Davi tinha um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Então, Deus o chamou. Então, Deus também escolhe as pessoas que têm um coração assim, que desejam fazer a vontade dele. Mesmo que essa pessoa seja pecadora, então Deus quer que a vontade dele seja feita aqui na terra, então ele escolhe essa pessoa que, mesmo sendo pecadora, ela venha ser escolhida dele, para fazer a vontade dele. É claro que, para que possa fazer a vontade dele, a pessoa tem que nascer de novo, ela tem que ser justa, ela tem que viver de acordo com a vontade dele, ela tem que ser uma pessoa tendenciosa só para o que é justo, para o que é bom, para o que é verdadeiro, para o que é honesto, para o que é puro. Entende? Então, nós falamos ontem da jovem que estava lá na cama com o rapaz, deixando o seu corpo ser usado pelo homem. E ela dizia, não, eu não quero essa vida. Ela estava no pecado. Mas o coração dela clamava dizendo, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu faço isso porque eu não tenho outra opção. Eu tenho que comer, eu tenho que dar comida para os meus filhos. Então, amiga, Deus então escolhe essa pessoa. Então, veja o critério que Deus usa para escolher os seus futuros servos. Entenderam? Então, ele fala, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra Deus, quem julgará? Quem intercederá por ele? Naquela altura não havia Jesus. Hoje nós temos o Senhor Jesus. Aí a grande necessidade de as pessoas entregarem as suas vidas para Jesus, para que Jesus seja o seu intercessor diante de Deus. Porque hoje os homens, quando pecam contra os homens, quando erram contra outros homens, então tem os juízes, continuam os juízes por aí para julgarem a causa de cada um. Porém, quando se peca contra o Senhor Deus, quem vai interceder por essa pessoa junto a Deus? É aí que entra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a pessoa está em Jesus, quando a pessoa tem a sua vida firmada nas suas palavras, na palavra de Jesus, anda de acordo com a sua vontade, então, se ela peca contra Deus, Jesus é o intercessor dela. Não é maravilhoso isso? Então, por exemplo, vou falar de mim. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito porque deveria ser, mas não sou. Eu tenho os meus erros, minhas falhas, minhas fraquezas, porque se a gente não erra com as palavras, a gente erra com o pensamento, às vezes. Quando a gente não erra com o pensamento, erra com a palavra. Se a gente... sempre a gente vai cometer alguma falha, porque nós não somos perfeitos. Mas, porque nós cremos no Senhor Jesus, a nossa fé está no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, então ele, Jesus, intercede ao Pai por nós. E ele, que é o nosso advogado, você acha que ele vai perder uma causa nossa junto ao juiz, que é o pai dele?
e é o nosso Pai também. Então, por isso Jesus é o nosso Salvador, porque ele intercede por nós. É claro que se a pessoa é uma pessoa que tem má intenção, ou se a pessoa tem uma inclinação para o mal, ela vai ficar de fora, porque o nosso Senhor é compassivo, é justo, é perfeito, mas ele não tolera o erro, o pecado. Ele não tolera, porque ele é justo. Então, ele sabe de antemão que há dentro de cada um de nós. Se nós verdadeiramente estamos vivendo de acordo com a sua palavra, estamos vivendo de acordo com a fé na sua palavra, nos comportando de acordo com a sua palavra, obedecendo a sua palavra e fazendo o que ele quer, que é viver na justiça, que é viver na verdade, é óbvio que ele vai nos defender, Jesus vai nos defender. Agora, Jesus ensina-nos a orar ao Pai Nosso e pedir perdão. Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo aos meus devedores, eu também vou ser perdoado. Mas se eu não perdoo aos meus devedores, então tampouco vou ser perdoado. Então é assim, toma lá da cá. Da forma como a gente age para com Deus, ele age para conosco. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Aí está o critério de Deus. Ele dá para a gente de acordo com o que nós oferecemos para ele. Se um coração sincero, ainda que haja erros, falhas, pecados, a pessoa oferece para Deus toda a sua essência. Oh, meu Deus, eu faço isso, mas eu não quero ser assim. Eu sou uma pessoa geniosa, temperamental, mas eu não quero ser assim. Então Deus vem e faz a obra dele de justificação. Justifica aquela pessoa, perdoa. Mas se a pessoa tem a inclinação para fazer a sua vontade, ou a vontade do mal, então não há, a não ser que ela se converta a Jesus, aí sim ele vai interceder por ela, mas se não converter, ela vai se perder. Ela vai morrer e não vai ter salvação mais. Então, Deus fala com muita clareza aqui para o profeta, ou melhor, para o sacerdote Eli. Ele diz assim: aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, Deus falando, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, aí, você entende logo que com Deus, no relacionamento com Deus, não tem esse negócio de sorte ou azar. Ah, se eu tiver sorte, eu vou ser abençoado. Se eu não tiver sorte, eu vou ser amaldiçoado. Nada disso. Não tem nada a ver. Tem a ver, sim. O que você oferece para Deus, se o seu coração é sincero diante do altar, diante de Deus, então Deus perdoa, lava, purifica, transforma, te dá um novo coração, faz de você uma nova criatura. Agora, se o seu coração no altar não é sincero, você quer negociar com Deus, está aqui, Senhor, eu te dou isso aqui, te dou a minha oferta aqui, e o Senhor me abençoa naquilo ali. Não, não é jogo, não é negócio, não é negócio. É uma questão de inteligência. Senhor, aqui está o meu coração sincero. Foi isso que Deus achou em Davi. Davi era um homem sincero de coração. Por isso, Deus o abençoou. E dele fez nascer o Salvador,
Jesus veio de Davi, da linhagem de Davi, porque Deus o honrou Davi. Tanto é que Jesus é chamado filho de Davi, quer dizer, descendente de Davi. Veja como Davi foi honrado. Veja como o próprio rei Davi foi honrado, mesmo tendo errado, falhado. Mas ele tinha um coração sincero, Deus o perdoou. Deus viu as circunstâncias com que ele caiu, etc, etc. Então, amiga e amigo, Deus olha para você que está me assistindo nesse momento, que diz assim, puxa vida, minha vida é uma lástima. A minha história até hoje tem sido escrita com lágrimas. Eu tenho gemido, eu tenho sofrido, eu não sei o que é vida, não sei por que eu vim ao mundo, não sei por que eu vim ao mundo, porque se fosse minha escolha eu não viria. Pois é, você não teve direito de escolha, nem eu. A gente não nasce por escolha, a gente nasce por conta dos nossos pais, que nos geraram. Agora, quando chegamos à idade da razão, quando saímos da idade da inocência e entramos na maturidade, quando nós entendemos o que é certo e o que é errado, e podemos escolher o certo ou o errado, e decidimos escolher o que é certo, então nós fazemos a nossa própria escolha, nós decidimos. Então, se o meu coração é inclinado para o mal, eu falo, não, eu não quero isso. Eu sei que eu sou assim temperamental, eu sei que sou uma pessoa geniosa, mas eu não quero ser assim. Então Deus vem, Jesus vem e salva, se você o aceitar como Senhor na sua vida. Agora, se você o rejeitar e você colocar no lugar de Jesus a sua religião, seja ela evangélica, católica, espírita, muçulmana, judaica, seja lá qual for a religião, aí você não vai ter Salvador, você não vai ter um intercessor junto ao Pai por você. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, o critério de Deus vem ao encontro da justiça, é a justiça. Ele escolhe de acordo com o que a pessoa escolhe para a vida dela. Ele disse, aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, eu também vou desprezá-los. Está aqui escrito. É assim que funciona com Deus, relacionamento com Deus. Então não é questão de sorte ou de azar. É questão nem de destino traçado, nada disso. Conversa mole, para boi dormir. É questão de sabedoria, inteligência, raciocínio, decisão. Você ouve a palavra de Deus, entende e decide seguir o certo ou continuar na vida errada. É você que decide. Se você decidir pelo certo, você vai ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que vai conduzi-la até o Filho dele, Jesus, que vai lhe salvar e, consequentemente, vai ser o seu intercessor por toda a sua vida aqui na terra. E depois vai herdar o reino dos céus. Entendeu? Vou repetir aqui um pouquinho, porque isso é tão importante, tão fundamental na nossa vida diária, porque não depende de religião, de sorte. Eu sou filho, eu nasci sem pai, não sei quem é minha mãe, não tem nada disso. O que tem é o seguinte, você hoje é adulto, você sabe entender, você sabe raciocinar, você pega a palavra de Deus e você entende a palavra de Deus e você decide obedecê-la, então Deus vai ser com você. Mas se você decide rejeitar a palavra de Deus, então ele vai rejeitar você também. É assim que funciona. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão.
Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas aqueles que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, é uma questão de decisão, não é de questão de sorte, não é questão de destino, é uma questão de decisão pessoal, que não depende do pastor, do bispo, da igreja, da religião, não depende se seu pai era bonzinho ou malzinho, não depende de nada, depende da sua decisão. Você não pode jogar a culpa da sua vida desgraçada sobre os seus pais, sobre ninguém. Ela é o resultado do que você oferece no altar, o seu coração no altar. Se o seu coração é sincero, Deus vai aceitá-lo e vai fazer de você uma nova criatura, vai lhe dar um novo coração. Se ele não for sincero, você pode botar toda a sua riqueza no altar que não vai funcionar. Porque Deus vê o coração. Ele viu o coração de Davi. E o coração de Davi batia de acordo com o coração dele. Graças a Deus. Isso é maravilhoso, né? Que a gente não fica dependendo de sorte, não fica dependendo de dinheiro, não fica dependendo das pessoas, não fica dependendo de patrão, nem de empregado, não fica dependendo de ninguém. Você voa sozinho e vai para onde você quiser, para o norte, para o sul, para o leste, ou oeste, para onde você quiser, desde que você tenha ou esteja sob as asas do Altíssimo, dirigido pelo Espírito Santo. Deus abençoe, então, a todos e até amanhã. Agora, antes de terminar, deixa eu falar para você, ô bispo, o que eu tenho que fazer? Bem, a Igreja Universal trabalha ininterruptamente, dia e noite, seja durante o dia nas igrejas, atendendo as pessoas, procurando fazer aquilo que Deus mandou, curar os enfermos, libertar os oprimidos, etc, etc. À noite, nós temos aí uma vasta programação pelo rádio, pela televisão, pela internet, enfim. Ela trabalha 24 horas por dia. E aqueles que ouvem a voz de Deus, a palavra de Deus, e querem ser ajudados, então elas podem vir que vão ser atendidas. Os que não quiserem, paciência. Mas a semente é lançada. A terra que aceita a semente dá fruto. A terra que não aceita a semente, que é a palavra, fica lá, fadada a fracasso. Então, neste domingo, faça um favor a si mesmo. Vá em uma igreja universal, e eu falo da igreja universal porque nós convidamos aquilo que nós estamos oferecendo o que as pessoas que quiserem podem vir receber, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há como você se salva ou salvo, não há, é impossível. Não há como você ser feliz sem a direção do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso Jesus o enviou, para nos guiar em toda a verdade, para que nós venhamos decidir o que é certo, o que é verdadeiro, o que é eterno. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.